Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos para mais uma aula de áreas de figuras planas. Pessoal, essa aqui é uma aula mais simples, então nós vamos estudar apenas o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e o triângulo. Neste caso, a gente vai poder aprender algumas características dessas figuras, então o cálculo da sua área. Para isto, vamos reparar primeiro no quadrado. No quadrado, nós temos uma base e uma altura. E além disso, nós temos o quê? 4 lados iguais e também 4 ângulos retos. Para quem não lembra, ângulo reto significa ângulo de 90 graus. Sabe o chão com a parede da sua casa? Então, o ângulo formado entre eles também é de 90 graus. Neste caso, pessoal, no retângulo nós temos características bem semelhantes. Nós temos também a base e a nossa altura. E também nós temos 4 lados sendo os opostos iguais e também 4 ângulos retos. Pessoal, no quadrado, nós temos 4 lados iguais e também 4 ângulos iguais. No caso do retângulo, é quase igual, só que os lados opostos são sempre iguais. Significa que a parte de baixo e a parte de cima é igual. E o nosso lado esquerdo com o lado direito também são iguais. No paralelogramo, temos o seguinte, nós temos 4 lados, sendo que os opostos são iguais e também são paralelos. Então, neste caso, pessoal, também tem uma base e também tem uma altura. Só que no caso do paralelogramo, o nosso lado direito, o nosso lado esquerdo, por exemplo, eu não posso chamar ele de altura, tá? A altura, no caso, seria o ponto mais baixo com o ponto mais alto. E o ângulo formado entre a nossa base com a altura sempre tem que ser de 90 graus. Então, neste caso aqui, eu não posso chamar esse lado de altura, tá? E agora nós temos o triângulo. O triângulo, todo mundo já sabe que tem 3 lados neste caso. E é só, não preciso saber mais nada. Eu tenho que saber somente a base e a altura dele. Para calcular a área do quadrado, basta que a gente faça o quê? Multiplique a base pela altura. No retângulo também e no paralelogramo também. Incrível, né, pessoal? Nós temos 3 figuras e da mesma forma a gente consegue então calcular as 3 usando a mesma fórmula. No caso do triângulo já é um pouco diferente. Se você reparar bem, pessoal, se você consegue dividir aqui o nosso quadrado, ou o nosso retângulo, ou até o paralelogramo em 2 partes aqui, significa que basta eu divido por 2. Então a nossa área aqui vai ficar somente como base vezes altura e tudo dividido por 2. Já que outro triângulo aqui por cima formaria o quê? Um retângulo ou um quadrado, dependendo dos valores, tá? Vamos partir então para um exemplo. O exemplo temos o seguinte, calcule a área das seguintes figuras. No item A temos um quadrado, no item B temos um retângulo, no item C temos um paralelogramo e no item D temos um triângulo. Aqui no primeiro nós temos um 4 como base e um 4 como altura. Lembra da fórmula? A área igual a base vezes a altura. Então, basta que eu multiplique o 4 não é a nossa base, o outro 4 não é a nossa altura, então fica 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá quanto? Dá 16. Como eu estou multiplicando aqui uma unidade de medida centímetro com centímetro, vai ficar centímetros quadrados. Então, a nossa resposta aqui do primeiro vai ficar a área é igual a 16 centímetros quadrados. No item B, nós temos que a nossa base é 2,5 centímetros e a nossa altura é 6,1 centímetros. Lembrando que a nossa fórmula também aqui é área igual a base vezes altura, temos o seguinte, 2,5 não é a base, então vai ficar 2,5 vezes 6,1, que é a nossa altura. E se você multiplicar esses dois, nós teremos então o resultado. Espera aí, pessoal, não lembra como é que faz a conta? É só multiplicar dessa forma, ó. 2,5 vezes 6,1. Fazendo a conta certinho, ó, teremos então o resultado 15,25 centímetros quadrados, já que eu estou multiplicando a unidade de medida centímetro vezes centímetro. No item C, temos então agora um paralelogramo, e a base desse paralelogramo é 1 metro. E a nossa altura está aqui representado por 5 metros. Lembrando que a nossa área é igual a base vezes altura, e a nossa base é 1 e a nossa altura é 5, basta multiplicar. 1 vezes 5, 5. Metro vezes metros, já que a unidade de medida neste caso é metro, vai ficar metros quadrados. 5 metros quadrados, então, é a nossa área do item C. Agora, para o item D, preste bem atenção, porque muita gente erra aqui porque quer fazer diferente. Faça desse jeito que não tem erro. Pessoal, a nossa base deste triângulo aqui não é 5 metros? A nossa altura aqui neste caso foi informado que é 7 metros.
Então, pessoal, a área de um triângulo não é base vezes altura, tudo dividido por 2? A nossa base não é 5? A nossa altura não é 7? Então, 5 vezes 7 dividido por 2. Tem que colocar esse 2 aqui, viu? Então, quanto que é 5 vezes 7? Já que eu tenho que multiplicar primeiro para depois dividir. 5 vezes 7 é 35. E 35 é dividido por 2. Agora, basta que a gente divida 35 dividido por 2. Ah, você não lembra como é que faz a conta? Repara aqui em cima. 35 dividido por 2, se você fizer toda a conta certinho, vai dar 17,5 metros quadrados, já que a nossa unidade de medida padrão aqui é metros. Pessoal, só uma dica. Toda vez que tiver unidade de medida nas figuras, sempre vai resultar como um quadrado no final. Se for centímetro, centímetro quadrado. Se for metros, metros quadrados no final. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostou do vídeo, deixa aquele like e até a próxima aula. Ah, pessoal, e não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva.